As pirâmides foram o maior projeto de construção do mundo antigo. Eram túmulos construídos para alojar as múmias dos faraós durante a eternidade. E embora já existam há 4.000 anos, ainda não nos revelaram todos os seus segredos. As pirâmides devem-se à vontade de um único homem, hoje praticamente desconhecido. É nos remotos desertos egípcios que encontramos as primeiras pirâmides que ele mandou construir. Quando as exploramos, descobrimos este gênio que ultrapassou todos os obstáculos e que se tornou um dos mais destacados egípcios de todos os tempos. O faraó Senéfero, o rei das pirâmides. Os grandes egípcios. A Grande Pirâmide de Gizé é o maior e mais fantástico monumento que os antigos egípcios alguma vez construíram. Everybody's always amazed with the Great Pyramid. What impresses me most right now is the height. I'm about 40 stories up, and I still have a ways to go. Up until the time the Eiffel Tower was completed, it was the tallest building on Earth. What people don't realize is it's also a marvel of engineering precision. The base is 13 acres, but the sides are perfectly oriented on the 4 compass points. Before a building like this could be built, you had to solve immense engineering problems. The ancient Egyptian builders weren't perfect. There were failures, disasters, problems. And the man who solved the problems, the one who went beyond the disasters, was the pharaoh Sneferu. He's the one who showed Egypt how to build the pyramids. O faraó Senéfero era tão conhecido no Antigo Egito como são atualmente Napoleão ou Alexandre o Grande. No entanto, por um capricho do destino, hoje é quase um desconhecido. E isso deve-se ao facto da maioria dos turistas que visitam o Egito só se deslocar às pirâmides do seu filho e do seu neto. Todos conhecem essas pirâmides. Mas o que menos se conhece é que estes monumentos são o produto final da grande era da construção de pirâmides. O esforço supremo de muitos artífices que tinham herdado o saber de gerações anteriores. Os turistas quase nem visitam as pirâmides construídas por Senéfero, embora sejam quase tão grandes como as famosas pirâmides de Gizé, e, na verdade, constituam aquilo a que poderíamos chamar os seus protótipos, os modelos que permitiram aperfeiçoar a arte da construção de pirâmides. Contudo, as pirâmides não nos dão informações acerca de Senéfero enquanto homem. Para vermos qual era o seu aspecto, temos que ir ao Museu Egípcio do Cairo. This is my favorite place in the museum, and there's never anybody here. But it's a wonderful bit of history. This is the first cartouche in the world. The magical oval that encircles the pharaoh's name. That's Sneferu's name in there. He lived 2,000 years before Aristotle or Plato, but he's not just a myth. He's a human being. This is Sneferu on his throne here, but it's not an idealized portrait. It's not a pharaoh staring off into eternity. This is what the guy really looked like. Look at his chin. It's a receding chin. He looks like a nerd. But he was a great man who did great things. He completed the greatest building project in the history of the world.
Without Sneferu, we wouldn't have the pyramids. He was Pharaoh, but also a god on earth. And as a god, he needed a tomb that was the most magnificent creation the human mind could imagine. He needed a pyramid. Embora possa parecer estranho, as 6 maiores pirâmides do Egito foram construídas num período de menos de 100 anos. Uma civilização baseada na agricultura que só utilizava ferramentas de cobre, talhou, transportou e colocou no local exato mais de 10 milhões de blocos de calcário, cada um dos quais pesava em média 2 toneladas, para construir as pirâmides de Meidum, Dashur e Gizé. Imaginemos a colocação de um enorme bloco de pedra de 3 em 3 minutos, de dia e de noite, constantemente, durante 100 anos. E tudo isto sem utilizar a roda, que se afundaria na areia do deserto. Transportavam os blocos sobre trenós ou rolos até ao seu local na pirâmide. Eram edifícios incríveis, perfeitamente alinhados e suportados sem o recurso a qualquer argamassa. As pirâmides não só eram enormes, como também eram obras de precisão, calculadas ao milímetro. No Egito existem mais de 70 pirâmides. As que milhões de turistas visitam todos os anos são as que tiveram êxito, ao passo que as outras jazem esquecidas nos desertos remotos do Egito. São as pirâmides menos afortunadas, as que foram abandonadas. Contudo, Snéfero foi o primeiro a conseguir construir uma autêntica pirâmide. Este gênio mal conhecido governou no início da civilização egípcia. A sua pirâmide já tinha 25 séculos quando Cleópatra a mostrou a Júlio César. Snéfero foi o primeiro grande egípcio. Em certo sentido, foi como um pai da pátria. Hollywood enganou-se. Um dos grandes mitos acerca do Egito é pensar que as pirâmides foram construídas por escravos, obrigados a arrastar cargas enormes sob a vigilância de cruéis capatazes fiéis ao faraó. Na verdade, porém, as pirâmides foram construídas por operários livres, o que torna a façanha de Snéfero ainda mais incrível, pois para construir as suas pirâmides, ele teve que organizar e pagar a milhares de operários durante décadas. Teve que selecionar centenas de milhares de homens numa nação de camponeses. Depois, teve que os dividir em equipas, coordená-los e enviá-los para diferentes locais de trabalho. Mas por que é que foi precisamente no Egito que surgiu o primeiro projeto mundial de construção em grande escala? O Antigo Egito era um sítio muito especial. Todos os anos, a água proveniente da neve que derretia nas montanhas africanas fluía para norte, em direção ao mar. E então a cheia do Nilo inundava os campos e tudo o que encontrava pela frente, precisamente até à base das pirâmides. A inundação era um acontecimento mágico para os egípcios, porque o Nilo, que arrastava a terra fértil vinda do sul, começava por ficar vermelho, para depois ganhar uma tonalidade esverdeada, devido à vegetação que as águas transportavam. Finalmente, a enxurrada elevava-se a 9 metros de altura. Quando as águas se retiravam, os campos ficavam cobertos pelos limos férteis do rio, o que era perfeito para o cultivo. Foi o Nilo que permitiu que Snéfero construísse as pirâmides, pois só o Nilo podia transformar a areia em terra de cultivo. Sem ele, o Egito seria um deserto árido. Para fazer chegar as águas do Nilo aos seus campos, os camponeses juntaram-se para criar redes de canais de rega. Este foi o primeiro projeto nacional de obras públicas do mundo. No fértil Vale do Nilo, tinha nascido a primeira nação. O Nilo permitiu que os egípcios obtivessem abundantes colheitas de cereais, de hortaliças,
de linho e de tudo aquilo de que pudessem precisar. Assim nasceu a capacidade de cooperação em projetos gigantescos. Só faltava um grande líder. Há uma história maravilhosa que nos fala de Senéforo, o homem. Um dia Senéforo estava aborrecido e chamou o mago da sua corte, que lhe sugeriu que pedisse às 20 raparigas mais bonitas do palácio que remassem na sua barca favorita. Assim, Senéforo convocou as 20 jovens e entregou-lhes 20 remos de ébano com cabos de sândalo. Para que o passeio fosse ainda mais agradável, todas as raparigas usavam vestidos de rede. Para conhecermos o resto da história, temos que ir ao Museu Egípcio de Berlim. Tentem esculpir algo assim, só com cinzéis de bronze. Among the treasures in the Berlin Museum, there's a papyrus that hangs on a wall that most visitors just walk right by. But it's absolutely unique. It tells us about the first personality in history, our man Snefru. This is it. Come closer. You'll see that it's not written in hieroglyphs. It's written in a faster, easier way of writing called hieratic. The scribe who did it had two colors of ink, red and black. He used the red for the chapter headings, and the black was the rest of the text. But what's important is it tells us something about Snefru's character. Now the story continues with Snefru being rowed on his pleasure lake. But all of a sudden, the rowing stops. One of the young women is crying. She's lost a turquoise pendant from her hair. It's fallen into the water. And Snefru goes over to find out what's the problem. And he tells the young woman he'll replace the amulet. But she doesn't want a new amulet. She wants her amulet. Now this young woman, just a rower, is in the presence of Snefru, the pharaoh, a god. But she's not afraid to refuse his offer of the amulet. She must have been at ease with him. He must have been viewed as an approachable, kind person. Now, Snefru was the pharaoh who marshaled all the resources of Egypt for his fantastic building projects. But he didn't do it by being a tyrant. 1,000 years after his death, he was viewed as the beneficent king. He was somebody we really would have liked. Senéforo era ambicioso. Foi o primeiro faraó com aspirações internacionais. Sempre que o antigo egípcio atravessava a fronteira do Egito, lançava-se numa aventura ousada e perigosa, pois se morresse em terra estranha, longe dos sacerdotes, dos embalsamadores e dos rituais, não poderia ser mumificado e, portanto, perdia toda a esperança na vida eterna no além. E Senéforo atreveu-se a desafiar os costumes, enviando o seu exército em expedições comerciais até ao norte do Líbano, em busca de madeira de cedro, para leste, ao Sinai, em busca de turquesa e de minerais, e para sul, à Núbia, em busca de ouro. No reinado de Senéforo, o Egito tornou-se uma potência internacionalmente respeitada. Senéforo ficou famoso pelas suas expedições ao Sinai para extrair turquesas. Estas expedições exigiam uma grande organização. Levar 500 homens e outros tantos asnos até ao deserto leste implicava a utilização de cerca de 30 barcos para os transportar pelo Mar Vermelho, além de 50 toneladas diárias de alimentos. Depois de atravessar o Mar Vermelho, ainda restava uma difícil viagem de 5 dias, de burro, até às minas de Wadi Magara.
Era perigoso escavar as montanhas em busca de turquesas. Mas como as tribos hostis de beduínos ainda eram mais perigosas, Senéforo e o seu exército tiveram que fazer do Sinai um local seguro para os mineiros. É algo estranho ver-se um barco gravado no alto de uma montanha no meio do deserto. Mas os barcos eram uma importante parte da expedição e os homens queriam deixar tudo apontado, pois tratava-se de uma aventura ousada sobre a qual iriam falar durante o resto das suas vidas. Tinham atravessado o Mar Vermelho para entrarem em território estrangeiro e havia a hipótese de nunca mais voltarem. Deve ter sido algo muito semelhante àquilo que os soldados da Segunda Guerra Mundial faziam, procurando deixar a sua marca em todos os sítios por onde passavam. No alto de uma montanha havia uma gruta sagrada onde os mineiros costumavam dormir para sonharem com os locais onde podiam encontrar turquesas. E Senéforo mandou aí construir um santuário à deusa Hathor, senhora das turquesas. Para construírem o santuário, os mineiros tiveram que deixar as minas, mas o bondoso Senéforo deu-lhes autorização para tal. Até enviou artífices especializados no talho da pedra para que ficasse uma prova do êxito da expedição, criando-se assim um campo de estelas. Hoje as estelas continuam de pé, praticamente com o mesmo aspecto que tinham nessa época. Nesta estela figuram os nomes dos homens que participaram numa das expedições. E nesta o tesoureiro do faraó conta a história de sofrimento e heroísmo protagonizada pela expedição que chefiou. Devido ao calor intenso do Sinai, costumava-se trabalhar nas minas durante o inverno. Mas estes hieróglifos contam uma história diferente. Aqui está o ponto principal do relato. Chegámos a esta terra no 3º mês da 2ª estação, ou seja, em pleno verão. E a explicação prossegue. No verão, as montanhas marcaram a nossa pele. Estes mineiros não eram escravos, mas homens dispostos a arriscar a vida para levarem belas turquesas ao seu faraó. As turquesas que os mineiros extraíram do Sinai foram polidas e incrustadas em pulseiras finamente trabalhadas que Senéforo oferecia à esposa, a rainha Quetepqueres. Senéforo não foi só um construtor de pirâmides e um explorador, mas também um mecenas da arte. Nas oficinas reais produziam-se esculturas, pinturas e móveis que eram verdadeiras obras de arte. Foi uma era magnífica. As obras de arte produzidas no reinado de Senéforo eram tão surpreendentes que se tornaram modelos para os 2500 anos seguintes. Os gansos de Meidum têm hoje o mesmo aspecto natural que tinham quando foram pintados há mais de 4000 anos. As estátuas dos filhos de Senéforo foram os primeiros grandes retratos feitos de pedra e nunca foram ultrapassadas. O belo retrato de Ankaf, de calcário, mostra um homem maduro e pensativo e um tanto corpulento, um triunfador. O irmão de Ankaf, Kemiuno, era muito gordo. No Museu do Cairo podemos admirar outro filho de Senéforo, Rakotep, e a sua bonita esposa, Nofrete. Estão sentados lado a lado, com os seus olhos de cristal de rocha cravados nos milhares de visitantes que se detêm à sua frente. Podemos observar um pormenor maravilhoso. As egípcias costumavam usar cabeleira e aqui, por debaixo da peruca, vemos aparecer o verdadeiro cabelo de Nofrete. Os móveis que Senéforo mandou construir para a esposa contam-se entre os mais belos alguma vez construídos no Antigo Egito. São obras-primas da simplicidade. As linhas são retas, limpas e elegantes e não exigem a chamativa presença do ouro, contendo apenas alguns belos hieróglifos dourados que proclamam os títulos da rainha.
Todos os tesouros da rainha, incluindo a sua bonita cama e o repousa-cabeça, foram colocados no seu túmulo para que deles se servisse no além. Os antigos egípcios acreditavam na ressurreição. Acreditavam que o seu corpo recuperaria a vida no outro mundo e por isso praticavam a mumificação, um complexo ritual religioso de conservação do corpo que demorava 70 dias. Era absolutamente crucial proteger a múmia dos salteadores de túmulos, pois se um salteador entrasse no túmulo e destruísse a múmia, o falecido já não poderia chegar ao outro mundo. Sem o corpo intacto, perdia-se qualquer esperança de imortalidade, e essa era a pior catástrofe que podia acontecer a um antigo egípcio. Depois de conservada a múmia, construía-se um complicado túmulo para a proteger para toda a eternidade. Os primeiros túmulos chamavam-se mastabas. As mastabas eram escavadas no leito de uma rocha, debaixo da areia, e depois cobertas com uma grande estrutura de tijolos. Os antigos egípcios chamavam-lhes casas da eternidade. Esta mastaba é uma das maiores jamais construídas. Tem uma característica peculiar que deveria ter evitado que fosse saqueada. Não há qualquer acesso à câmara funerária acima do nível do solo. I'm going down into the mastaba the only way possible. Through the robber's entrance, they tunneled through the mud brick, through the bedrock, and into the entrance to the burial chamber right here. This is the burial of a very important person, probably a queen or a prince. This sarcophagus is the first one in history. The body was placed inside, the lid was slid shut, but still it was robbed. Here's the robber's mallet that they used to prop open the lid. After the burial, this chamber was roofed over, and in spite of the 100,000 tons of mud brick and stone that were placed on top, it was robbed. Sneferu had a big problem. O seu problema consistia no facto de ser praticamente impossível evitar os roubos. Mesmo na sua época, o túmulo da sua própria esposa foi saqueado. Por mais complicados que fossem os corredores internos do túmulo, os ladrões conseguiam encontrar o tesouro. Isso acontecia porque, muitas vezes, os salteadores também tinham construído o túmulo e conheciam-no muito bem. A solução para os roubos era a criação de um edifício tão sólido que mesmo que os salteadores soubessem onde é que a câmara funerária ficava, não conseguiam chegar até ela. No entanto, Snéfero não foi o primeiro a tentar isso. Tudo começou em Saqqara. A pirâmide em degraus de Saqqara foi construída quando Snéfero era criança e influenciou-o muito. O que é mais surpreendente na pirâmide em degraus é o facto de ter sido o primeiro grande edifício de pedra construído no mundo. Poderíamos pensar que se começou por utilizar a pedra para construções pequenas e a seguir para outras maiores e mais ambiciosas, até se chegar a algo realmente grandioso. No entanto, não foi isso que aconteceu. De súbito, como que vinda do nada, apareceu a pirâmide em degraus. Está cheia de coisas que provam que, quando a construíram, os egípcios ainda estavam a aprender a trabalhar a pedra. Os pedreiros limitavam-se a copiar colunas e paredes de palácios já existentes, construídos com feixes de canas de papiro e blocos de adobe. Como reproduziam tão fielmente na pedra certos elementos, estes deixaram de ser funcionais. Foi assim que se construíram portas que não se podiam abrir e esteiras de cana enroladas sobre as portas que não se podiam baixar. Foi aqui que se começou a construir com pedra. 2000 anos depois da construção da pirâmide em degraus, os gregos admitiam orgulhosos que tinham aprendido com os egípcios a construir com pedra. A pirâmide em degraus foi desenhada para o faraó Djoser. O seu arquiteto pretendia criar um grande complexo funerário para o seu rei
e por isso desenhou uma grande mastaba e colocou por cima dela outras mais pequenas, obtendo assim um escalonamento semelhante ao de um bolo de noiva. Como se tratava do primeiro grande edifício de pedra do mundo, os seus construtores depararam-se com inúmeros problemas. Não sabiam trabalhar este novo material e, assim, talharam toscamente os blocos que formam a pirâmide e colocaram-nos irregularmente uns sobre os outros, pondo assim em risco a estabilidade do edifício. O arquiteto resolveu o problema inclinando as paredes para dentro, de maneira que a pirâmide se apoiava literalmente sobre si mesma, evitando que a construção desmoronasse. Quando ficou pronta, a pirâmide em degraus era a construção mais fantástica jamais vista no mundo até essa data. Milhares de operários demoraram quase 2 décadas a construí-la e muito provavelmente era 10 vezes mais alta do que qualquer outro edifício. Deve ter sido um motivo de orgulho para todo o Egito. É evidente que, quando Senéforo era jovem, ficou fascinado pela pirâmide e, se calhar, até sonhou construir uma para ele. Quando Senéforo se tornou faraó, teve a oportunidade de construir a sua própria pirâmide em Meidum. À primeira vista, vê-se logo que alguma coisa correu mal com este edifício, embora seja difícil dizer exatamente o quê. O edifício parece mais uma torre sinistra do que uma pirâmide. Observando-o atentamente, surgem cada vez mais dúvidas. Por que é que as paredes da câmara funerária são irregulares, como se estivessem por acabar? Onde está o sarcófago do faraó? Na câmara funerária, as vigas de cedro, com 4.000 anos, estão no seu sítio, prontas a levantar o sarcófago. Mas este não aparece e também não há sinais de que a câmara tenha sido utilizada alguma vez. No entanto, este edifício continua a representar um importante avanço arquitetónico, pois contém a primeira câmara funerária do Egito construída acima do nível do solo. A criação de uma sala dentro da pirâmide, num nível abaixo dela, suscitou um problema tremendo. Com o peso da pirâmide todo por cima, como é que se podia evitar que o teto não caísse? Senéforo resolveu o problema fazendo avançar progressivamente os blocos de pedra das paredes à medida que estas iam subindo, de maneira que o último bloco, o que forma o teto, mede apenas alguns centímetros. Foi assim que se resolveu o problema e que se criou a primeira cobertura com a abóbada de berço da história. O aspecto estranho da pirâmide de Meidum explica-se pelo seu processo de construção, pois inicialmente foi projetada como pirâmide em degraus, mas quando estava quase pronta, foi ampliada várias vezes. Talvez porque se pensasse que uma pirâmide não devia ficar pronta antes da morte do faraó. Quando a pirâmide foi terminada com 8 degraus, Senéforo ainda gozava de boa saúde e por isso continuaram a construir. Cobriram-se os degraus da pirâmide com pedra calcária lavrada, o que constituiu a primeira tentativa de construção de uma verdadeira pirâmide. Porém, cometeram um erro arquitetónico fatal. As pedras do revestimento exterior não estavam bem presas ao corpo principal da pirâmide. E por isso os blocos exteriores, que se apoiavam na superfície da pirâmide em degraus interior, começaram a deslizar, provocando o primeiro desastre tecnológico da história. É por isso que a pirâmide tem agora um aspecto tão estranho. As gerações seguintes foram retirando as pedras que estavam soltas e só deixaram o núcleo interno escarpado. Assim, o que vemos agora é o resultado de 4.000 anos de vandalismo. Senéforo foi obrigado a abandonar a sua pirâmide e por isso é que as grandes lajes da capela da base nunca foram gravadas, nem se acabaram as paredes da câmara funerária. Foi também por isso que nunca se usaram as antigas vigas de cedro para elevar o sarcófago do faraó até ao seu local definitivo. E só sabemos que esta pirâmide pertenceu ao faraó Senéforo graças a uma inscrição feita quase 1000 anos depois da construção. O escriba Ankeperkar Senet visitou a pirâmide e gravou no santuário:
Vim ver o bonito templo do rei Senéforo e tive a sensação de estar no céu, onde brilha o sol. Oxalá chova mirra fresca e caiam gotas de incenso sobre o telhado do rei Senéforo. Imaginem o que deve ter sido para o arquiteto, que era o próprio filho de Senéforo, apresentar-se ao faraó e dizer-lhe que as obras feitas nos últimos 20 anos estavam em ruínas e que o seu túmulo não podia ser usado. A atitude de Senéforo revela muito da sua personalidade. Em vez de se enfurecer e de se dar por vencido, mandou simplesmente que se abandonasse Meidum e que se procurasse outro local. O faraó Senéforo continuava a precisar de um sítio para o descanso eterno e assim mandou construir um monumento ainda mais ambicioso do que o de Meidum. Uma pirâmide com o dobro das dimensões daquela que tiveram que abandonar. Um monumento que eclipsasse qualquer edifício anteriormente construído. É claro que nessa altura os arquitetos já contavam com a vantagem da experiência e a pirâmide de Dashur foi logo desenhada como uma verdadeira pirâmide. Os pedreiros que tinham aprendido com o fracasso anterior usaram pedras muito maiores para o revestimento e isso permitiu prendê-las bem à base. Também inclinaram os blocos para dentro, em direção ao centro da pirâmide. Esta técnica teve tanto êxito que hoje em dia esta pirâmide é a única que ainda tem as pedras que a cobrem no seu sítio. There's an interesting bit of graffiti here. Hundreds of years after Senéforo was dead, a priest by the name of Wanok came here and wrote his name. He still wanted to be associated with Senéforo. The hieroglyphs are interesting for priests. There's a little bowl here that's pouring out water. That means to purify. And if you put a man behind it, it's a man who purifies, a priest. That's Wanok. Mohammed, Tala. Partindo da entrada, há um caminho comprido que desce mais de 70 metros até chegar ao núcleo da pirâmide. É um dos corredores inclinados mais compridos e mais difíceis de percorrer de todas as pirâmides. Os blocos polidos das paredes são macios e surpreendentemente frios ao tacto. No corredor ainda se encontram os carris usados para retirar os escombros da câmara funerária durante as escavações realizadas na década de 50. Este corredor foi projetado para descer o sarcófago até ao coração da pirâmide. Quando o corredor começa a descer por debaixo da rocha, os blocos lisos desaparecem e as paredes tornam-se muito ásperas. Ainda faltam cerca de 45 metros de percurso subterrâneo. Depois de se estar agachado durante tanto tempo, é um alívio e uma surpresa entrar numa sala estreita, coberta com uma abóbada de berço de 13 metros de altura. Ainda não entramos na câmara funerária. Isto não passa de um vestíbulo. É como se Senéforo nos desse as boas-vindas. Para chegarmos à câmara funerária, temos que subir por uma escada de corda. A seguir, chegamos à entrada da câmara funerária de Senéforo através de uma abertura na parte superior da parede. Isto explica a existência de uma escadaria de madeira. Depois da escada de corda, esta parece muito estável. Quando chegamos ao cimo da escadaria,
vemos que as 4 paredes estão escalonadas para dentro para formarem a abóbada. É incrível. Se avançarmos pelo túnel estreito escavado pelos antigos salteadores de túmulos, acabamos por chegar ao corredor que permitiria o acesso da múmia de Snéfero à sala funerária. Por incrível que pareça, sente-se uma brisa de ar fresco, forte e constante. Alguns investigadores acreditam que ainda existem corredores secretos por descobrir. Finally, the burial chamber. The great thing about Snéfero was he didn't give up after the Meidum disaster. He built this. When it was completed, it was the greatest room on the planet. It goes up 55 feet. Mohammed, Anur Mafadlak, shukran. 55 feet up, corbelled ceiling. The walls go in all the way up to the top. But there was a problem. The wall started to move under the tremendous weight of the pyramid above it. Down here are cedar beams, 4,000 years old. They had to be brought in when the wall started to move. There were problems here too. The wall started to crack, move inward, and to make sure that the entire thing didn't collapse, they brought in the beams to hold it up. Originalmente, a pirâmide de Dashur foi projetada para ser uma pirâmide verdadeira. Porém, quando surgiu o problema da câmara funerária, os arquitetos de Snéfero decidiram acabá-la, reduzindo o ângulo de inclinação das faces de 54 para 43 graus. E é por isso que é conhecida como pirâmide romboidal. Ao reduzir-se o ângulo, reduziu-se a quantidade de pedra necessária ao acabamento da obra e aliviou-se a carga das câmaras interiores. Mesmo assim, a pirâmide continuava a ser demasiado perigosa para alojar a múmia de Snéfero. O faraó tinha construído os 2 maiores edifícios da história, mas nenhum deles servia. Mesmo assim, não se deu por vencido. A única diferença é que agora o tempo jogava contra o velho faraó, que tinha que construir uma pirâmide segura para alcançar o descanso eterno. A pirâmide romboidal deve ter inspirado um certo orgulho nos egípcios, pois em vez de abandonar o local, como fizeram em Meidum, Snéfero construiu a sua última pirâmide a menos de 1,5 km de distância. Hoje em dia, quando o sol a ilumina, esta pirâmide fica avermelhada. Parece ter sido um êxito total. A câmara funerária ainda é estável e está dentro da primeira pirâmide verdadeira da história. Há indícios de que Snéfero teve de poupar um pouco para terminar a pirâmide vermelha a tempo para o seu enterramento. É mais pequena que a pirâmide romboidal e as suas faces só têm uma inclinação de 43 graus. Snéfero resolveu finalmente os problemas de engenharia com a pirâmide vermelha e foi aí que a sua múmia acabou por descansar. Séculos depois da sua morte, os sacerdotes que prestavam culto a Snéfero colocavam aqui pão e cerveja para que a alma do faraó tivesse vida, prosperidade e descanso para toda a eternidade. Snéfero e os seus operários aprenderam a arte da construção de pirâmides com os desastres da pirâmide de Meidum e da pirâmide romboidal. Em Meidum, aprenderam a necessidade de unir os blocos do revestimento exterior à base da pirâmide e aplicaram esta lição com tanto êxito na pirâmide romboidal que o seu revestimento exterior de pedra ainda hoje está em bom estado. Com a pirâmide romboidal, aprenderam a criar espaços interiores amplos mediante o uso de abóbadas de berço, e também descobriram os problemas que estas abóbadas podem causar.
Foi graças às pirâmides de Snéfero que os antigos egípcios desenvolveram a arte de talhar, transportar e encaixar os grandes blocos de pedra que usaram em Meidum, em Dashur, e por fim, na maior pirâmide de todas, a de Gizé. Snéfero e a família eram muito unidos e trabalharam em conjunto para alcançarem resultados surpreendentes. Snéfero teve pelo menos 5 filhos e nomeou alguns deles vizires do Egito. Assim, centralizou o poder e estabeleceu um consórcio familiar que perdurou durante toda a sua vida. Além de vizires, alguns filhos de Snéfero também se interessavam pela construção. Um dos mais famosos foi Ankaf, o arquiteto da segunda maior pirâmide do Planalto de Gizé. O irmão de Ankaf, Kemiuno, tornou-se vizir de outro irmão, o faraó Quéopse. É possível que Kemiuno tenha sido o arquiteto da Grande Pirâmide. Ren-Nefer, um dos filhos que não se dedicou à construção de pirâmides, foi sumo sacerdote e general do exército. Foi o menos ambicioso de uma família surpreendente que conseguiu resultados incríveis. A influência de um pai obcecado com a construção de pirâmides está patente em todos os filhos. É fácil imaginarmos os filhos a acompanharem o pai, primeiro para ver o andamento da pirâmide de Meidum, depois o da pirâmide romboidal e, por fim, o da pirâmide vermelha. As paixões do pai foram transmitidas aos filhos. O mais famoso dos filhos de Snéfero foi, sem dúvida, Quéopse, seu sucessor, atualmente recordado como o faraó que construiu a Grande Pirâmide, uma das 7 maravilhas do mundo. A Grande Pirâmide é, sem dúvida, o legado de Snéfero para o filho, pois este surpreendente monumento só foi possível graças às lições retiradas da incrível carreira de construções do faraó. Se existe alguma marca distintiva nas 3 pirâmides de Snéfero, ela é a abóbada de berço. Foi esta engenhosa solução de distribuição do peso dos blocos de pedra sobre a câmara funerária que permitiu a construção das pirâmides. Entre os tímidos inícios em Meidum e os tetos espetaculares das pirâmides de Dashur, houve apenas um pequeno passo até ao êxito definitivo, que podemos admirar aqui na grande galeria da pirâmide de Quéopse. Trata-se de um dos maiores espaços interiores de todos os tempos, pois a abóbada de berço estende-se por cerca de 50 metros e consegue dar a impressão de que a galeria tem mais do que os seus 7 metros de altura. Na câmara funerária, Quéopse superou o pai e escondeu a sua original solução do problema de proteger o teto do enorme peso do conjunto. As lajes de granito que formam a cobertura não conseguiriam suportar o peso da pirâmide se este não tivesse sido distribuído de uma certa maneira. Para vermos a solução de Quéopse, temos que subir por uma abertura existente na parte mais alta da galeria. This is the secret to why the roof of the burial chamber didn't collapse. I'm directly above the burial chamber, in a low room that was designed to take the pressure off the roof of the burial chamber beneath me. Above me are 4 other chambers, pretty much like this one. And on top of them, there are 2 huge slabs that form an inverted V, taking even more pressure off the burial chamber. It's a kind of corbelled roof that's been streamlined. Snéfero would have loved it. As câmaras de descarga deram bons resultados. Cerca de 4.500 anos depois da sua construção, a câmara funerária continua intacta, sem qualquer dano. Se não fossem os salteadores de túmulos, a múmia de Quéopse ainda aqui estava. Snéfero abriu caminho ao filho Quéopse para que este construísse a maior pirâmide do mundo. A insistência de Snéfero no comércio externo acabou por proporcionar a Quéopse uma das coisas mais importantes que levaria consigo para outro mundo. No Antigo Egito, transportava-se tudo por barco ou ao lombo de burros. Os burros eram usados para curtas distâncias e os barcos para os trajetos mais longos.
Em 1954, descobriu-se um barco que fora enterrado perto da Grande Pirâmide. Media 43 metros de comprimento e foi construído por Quéops com madeira que mandara trazer do Líbano, tal como fizera o pai Snéfero. A embarcação tinha sido desmontada, mas as pranchas de cedro ainda estavam em bom estado para poder ser reconstruída. Alguns dos madeiros são tão grandes que já não existem cedros que permitissem a sua substituição. Seguindo o costume dos construtores de barcos do Antigo Egito, as pranchas de madeira foram atadas umas às outras. Se colocássemos o barco na água, as pranchas inchavam e as cordas encolhiam, tapando assim qualquer fenda e impedindo que a água entrasse. O barco não tinha mastro nem velas, pois a sua única propulsão eram os remos. No entanto, qual era a finalidade deste barco? O faraó usou-o em vida? Ou estava destinado à última viagem do faraó para atravessar o céu e entrar no outro mundo? Para resolver o mistério, construiu-se um modelo com cerca de 2 metros à escala do barco da pirâmide, para ser testado num tanque no Instituto Webb de Arquitetura Naval de Long Island. Foi surpreendente vê-lo deslizar pela água, praticamente sem deixar qualquer esteira. Drag plus 13963. Como não havia sinais de mastro nem de velas, pensou-se que o barco era movido a remos. Porém, algumas simulações feitas em computador provaram que os remos não conseguiriam gerar energia suficiente. De facto, parece que os remos eram usados como a quilha dos barcos modernos para estabilizar e governar a embarcação. Então, se não era com remos nem velas, como é que o barco se movia? This is no heel, no yaw. Run 40. Okay, here we go. Okay. Sabemos que no Antigo Egito era costume rebocar os barcos rituais que transportavam o cadáver do falecido desde a margem oriental até a ocidental, onde seria enterrado. De maneira que é possível que este barco de cedro, com 4.000 anos, tenha transportado o cadáver do filho de Snéfero para a sua sepultura na Grande Pirâmide. Quando o faraó morreu, o seu cadáver deve ter sido trasladado para o outro lado do Nilo e desembarcado perto do sítio onde está agora a Esfinge. Depois, devem-no ter levado para o vizinho templo do Vale, onde foi mumificado. Exatamente 70 dias após a morte, a múmia empreendeu o caminho até à sua pirâmide, acompanhada pelos sacerdotes que entoavam antigos cânticos rituais. E por fim o cadáver foi colocado no coração do mais admirável monumento criado pelo homem. A construção de pirâmides só proliferou no reinado da família de Snéfero. O seu filho construiu a Grande Pirâmide e o neto a segunda maior, mesmo ao lado da outra. Depois, o alento e a energia necessários à construção desses monumentos desapareceram e as pirâmides tornaram-se um pálido reflexo da sua glória passada. Os antigos egípcios consideraram a época de Snéfero como o seu período áureo. 700 anos após a morte de Snéfero, os faraós da 12ª dinastia regressaram a Dashur para construir as suas pirâmides à sombra dos monumentos de Snéfero. A pirâmide de tijolos de adobe de Amenemhat III, agora erodida e arruinada, está num tal estado que mais parece um monte de escombros.
jamais se voltaria a construir outra pirâmide como esta. Quando os egípcios queriam vangloriar-se da sua grandeza, diziam: desde o tempo de Snéfero que nunca mais se viu algo semelhante.